dando continuidade, falando das nossas vozes verbais. Estamos falando aqui da nossa voz passiva analítica. Mostrei para você, alguns exemplos, construções simples. Quero mostrar agora um exemplo de voz passiva em que a gente tem um pouquinho mais de informação. Como assim? Porque senão você vai achar que a voz passiva ela é formada por apenas dois verbos. Tá vendo lá, Foram impressos, estavam cercados, ficaram corroídos. Você vai pensar que são só dois verbos, mas não, a gente pode ter estrutura com mais de um verbo, com mais de dois verbos. Deixa eu abrir aqui, deixa eu abrir aqui para você, tá? Deixa eu abrir aqui para você. Espera aí. Vamos pegar aqui um exemplinho com mais, só para a gente sentir o drama rapidinho, Como é que poderia ficar com mais de um verbo essa nossa voz passiva com tempo composto? Eu vou até colocar aqui para você, voz passiva analítica, certo? Com tempo composto. Eita, será que vai caber aqui? Coube. Com tempo composto, para você ter uma ideia, tá? Como é que ficaria aí? Deixa eu pegar um exemplo aqui. Vou pegar um tempo composto só para você entender. Depois a gente vai falar sobre transposição de voz. Não é o momento agora, tá? Mas a gente vai falar daqui a pouco sobre transposição de voz. Opa, não, peraí, gente. Tá? Já tá na caneta. A ponte tinha sido construída pelo homem. A ponte tinha sido construída pelo homem, tá vendo? Quem tinha sido construída pelo homem? A ponte. A ponte, tá vendo? A ponte continua a ser o meu sujeito paciente. Não mudou aqui em nada. Não mudou aqui em nada. Só que agora, olha só como é que tá a nossa construção aqui com o verbo. Tinha sido construída. Nossa, professora, ficou bem grande, né? Essa construção, né? Ficou. Nosso verbo ser continua aqui, O nosso particípio continua aqui, A única diferença é que a gente tem um verbo ter ali no começo. Tá vendo? A gente tem o verbo ter aqui no começo, que está conjugado. Mas por qual razão eu tenho o verbo ter aqui? Porque a gente está falando de uma voz passiva com tempo composto, Você lembra do tempo composto? Vamos pegar aqui para você lembrar. O que é o tempo composto? O tempo composto é uma construção com o verbo auxiliar sendo verbo haver ou verbo ter, que é seguida de um particípio, certo? Só que isso daqui é voz ativa, tá? Não é voz passiva, não. Esse particípio a gente não altera. Quer ver? Vamos até colocar aqui. O homem tinha construído a ponte. Tá vendo? Então, o que eu vou ter aqui? Era o roxo. Quem tinha construído a ponte? O homem. Aqui é o meu sujeito. Mas veja que o homem, ele pratica a ação de construir a ponte. Aqui é minha voz ativa, certo? E na voz passiva lá em cima, a ponte tinha sido construída. O homem está aqui, pelo homem. Tá aqui a minha preposição, ele é agente da passiva. Aqui. Só que como ele faz aqui. O homem continua a ação de ter construído a ponte. Mas, a flechinha onde está, ele não é mais o mais importante ali. Percebeu? Então,
Quando a gente tem uma voz ativa com esse nosso tempo composto, tinha construído, isso aqui é voz ativa, eu consigo ter também a voz passiva, tinha sido construída. A gente já vai falar de transposição. Só quero que você veja que a voz passiva, ela pode apresentar mais do que 2 verbos também. Então, volta para cá. Deixa eu pegar a caneta. Volta para cá. Ó, volta lá. A ponte tinha sido construída pelo homem. Construída por quê? Porque concorda com ponte, que é feminino e singular. O sido é particípio. Fica particípio aqui. O tinha concorda com ponte, que é o meu sujeito. Então, fica na terceira pessoa do singular. Ela, a ponte, tinha sido construída pelo homem. A gente já vai falar de transposição, tá? Primeiro, a gente só tem que olhar isso aqui, ó. As possibilidades de voz passiva. Foram impressos, estavam cercados, ficaram corroídos. O que mais? A ponte tinha sido construída, percebeu? Então, ó, veja, eu tenho com 2, com 3 verbos aqui. Fechou? Então, essa daqui é a nossa ideia de voz passiva analítica. Eu tenho um sujeito paciente, eu tenho uma construção verbal com mais de um verbo e eu tenho um agente da passiva. Eu tenho esses 3 elementos: sujeito paciente, locução verbal de voz passiva e agente da passiva. Fechou? Por quê? Porque agora a gente vai para uma outra análise de voz passiva, que é aquela em que nós, ó, enxugamos. Por isso que ela é chamada de sintética. Aquilo que é sintético não é o tecido não, tá? Aquilo que é sintético é aquilo que é enxuto. Vamos sintetizar isso daí? O que é a síntese de alguma coisa? É o resumo daquilo, não é isso? Então é o que a gente tem aqui, ó. É o que a gente tem aqui. Voz passiva sintética. O que a gente vai ter? Ó, vamos lá. A voz passiva sintética é formada por um verbo na terceira pessoa do singular ou do plural e vai estar acompanhada aqui da nossa partícula ser. Na verdade, esse verbo aqui, ó, vamos pegar aqui que tá errado esse negócio aqui, peraí. Caneta. Tá. Peguei a caneta errada. Ai, meu Deus. Ó. Então, a gente vai ter aqui, coloca o seguinte, um verbo, tira tudo isso daqui para você entender melhor, ó. Um verbo, coloca assim, ó, um verbo conjugado, fica melhor. Mais a partícula C. O que seria a nossa partícula C? É a partícula apassivadora. A famosa PA, certo? Então, eu tenho aqui, ó, construiu-se a ponte. Olha lá, o construiu é o meu verbo conjugado. O meu ser tá aqui, a minha partícula. E o sujeito tá ali também, a ponte. Não posso ficar sem o sujeito. Por quê? Porque o meu verbo precisa concordar com esse sujeito, ó. Construiu ela, tá vendo? A ponte, construiu-se ela a ponte. Então, concorda com ela a ponte, terceira pessoa do singular. O que não tem aqui, que a gente tinha lá no primeiro, era um elemento que estava bem aqui, ó. Estava bem aqui, ó. E agora não tá mais. É o nosso agente da passiva. Percebeu? Que agora não temos mais o agente da passiva, ó. O agente da passiva foi o quê? Foi eliminado. Por qual razão? Coisa bem simples. Por qual razão? Se a ideia é sintetizar, o que vou fazer? Eu vou tirar aquilo que é desnecessário. Se a ideia da voz passiva é enfatizar aquele que sofre a ação do verbo, não há necessidade de apresentar
quem praticou a ação do verbo, concorda? Então, na minha voz passiva sintética, o mais importante já está aqui. Aquele que sofre a ação do verbo, acabou. Não preciso colocar o agente da passiva, professora, não deve colocar aqui o agente da passiva. O agente da passiva, ele pertence à voz passiva analítica. Na sintética, eu vou lá e apago esse cara. Mas e daí, como é que eu vou saber quem é que praticou a ação do verbo? Aí eu vou dizer a você, não vai saber. Mas, professor, é importante. Não. Importante é o sujeito e o predicado. O importante é saber quem sofre a ação do verbo numa voz passiva. Quem pratica a ação do verbo é consequência. Só se tiver numa voz passiva analítica e quiser ainda colocar, aí beleza, aparece. Mas na voz passiva, falei para você no começo, o que é a nossa prioridade numa voz passiva? Enfatizar quem sofre a ação do verbo, certo? Enfatizar quem sofre a ação do verbo. Então, quem pratica a ação do verbo aqui é desnecessário. Então, fica como? Cara, não sei quem praticou. Muitas revistas de jornalismo, por exemplo, trabalham com essa estrutura. Por qual razão? Porque daí eu não dou nome aos culpados, né? Eu só digo quem sofreu. Roubou-se um banco na região central do Rio de Janeiro, por exemplo. É sempre Rio de Janeiro, né? Vou colocar São Paulo, pronto. Roubou-se um banco. Quem roubou? Não faço ideia. O agente tá o quê? Apagado. Né? Eu poderia ter um banco foi roubado por pessoas desconhecidas no centro de São Paulo. Então, por pessoas desconhecidas é o agente da ação. Mas tá vendo que é meio que desnecessário colocar? Então, o banco foi roubado. O que eu enfatizo? O banco que sofreu a ação do roubo. Quem roubou fica apagado. Então, o mais importante numa voz passiva não é quem pratica, não. É quem sofre a ação. Por isso que o nosso maior cuidado está em quem sofre a ação do verbo e não em quem pratica a ação do verbo. Na voz passiva, ok? Vamos pegar aqui, peraí, vamos pegar aqui. Deixa eu abrir aqui, Brasil. Vamos pegar aqui alguns exemplos para a gente poder acompanhar. Ó, acho que eu vou passar para outra pagininha que está em branco, tá mais bonitinho. Vamos pegar aqui de voz passiva sintética. Destruiu-se o carro, por exemplo. Ó, o que eu vou ter aqui? Mesma coisa, ó. Destruiu é o meu verbo conjugado, que está acompanhado da minha palavra ser e tem como sujeito o carro. Quem sofreu a ação da destruição foi o carro. Então, o carro é o meu sujeito paciente. Percebe, ó? Destruiu-se o carro. Agora, poderia ser, vamos pegar uma outra. Não sei, alguém destruiu, mas você não consegue retomar comigo quem necessariamente, assim, né? Então, quem foi o agente da ação? A gente não consegue retomar o agente. Então, evidenciaram-se os fatos. Ó, evidenciaram-se os fatos. Mesma coisa, verbo conjugado acompanhado da minha palavra ser. Os fatos é que sofreram a ação da evidência, certo? Então, eles sofrem a ação. É meu sujeito paciente, ó, e está no plural. Por quê? Porque fatos é termo no plural. Percebeu? É muito comum, volta aqui, vou até colocar isso aqui para você. É muito comum que as bancas queiram te enganar nessa construção. Por qual razão? Ó, o que você tem aqui? Vai comigo pela ordem. Você tem primeiro o verbo, certo? Que está seguido do quê? Do sujeito.
certo? Você tem o verbo que está seguido do sujeito. O que a banca vai dizer para você que aquele o carro ou aquele os fatos, o que ela vai tentar te induzir? Ela vai dizer para você que o carro completa o verbo destruiu, que os fatos completa o verbo evidenciaram. Vai dizer que é o quê? Que é complemento do verbo, que é objeto. Porque a nossa cabeça está acostumada com essa sequência aqui, ó. Sujeito mais verbo mais complemento verbal, né? A gente está acostumado aqui. Aí, como eu não vejo ali na construção um sujeito logo de cara, eu fico assim, ó. Verbo mais complemento verbal. Ah, então aquele carro, quem destrói alguma coisa, professora. Ó, o carro. Quem evidencia, professora, evidencia alguma coisa. Ó, os fatos. Você até que estaria certo se nós não tivéssemos aqui a nossa partícula apassivadora. Então, a gente está querendo que isso aconteça, quando, na verdade, o que está acontecendo é isso. Ó, é sujeito depois do verbo, tá? Sujeito depois do verbo. Então, essa é uma construção que você vai encontrar com muita frequência. Você tem que pensar o seguinte, na voz passiva sintética, a presença do sujeito depois do verbo é a estrutura padrão, é a ordem direta da estrutura, entendeu? Então, quando eu tenho voz passiva sintética, é muito mais provável, 95% das chances de que nós tenhamos o paciente, o sujeito paciente da ação colocado depois do verbo, tá? E não antes, como a gente está acostumado. Lá na voz passiva analítica, por exemplo, a gente viu antes. Pode estar depois também. Você sabe que o sujeito é o elemento que a gente pode colocar em qualquer lugar. Você sabe disso. Mas aqui, na voz passiva sintética, a posição dele pós-posto ao verbo é a ordem direta praticamente dele. É a construção comum em que ele aparece, tá? Então, cuidado. O verbo no singular concordando com o elemento no singular. Verbo no plural concordando com o elemento no plural. Espera aí, deixa eu pegar mais aqui para você. Vamos pegar um outro exemplo aqui, ó. Coisas que as pessoas até escrevem errado, né, Brasil? Opa, coisas até que as pessoas... Até já tá no preto. Que as pessoas escrevem errado. Por exemplo, alugam-se casas. O que as pessoas escrevem? Aluga-se casas, né? Então, aqui, ó, de novo, alugam, tá concordando com quem? Com o meu sujeito paciente, ó. Casas aqui, é meu sujeito paciente. E o meu ser, partícula passivadora. Concorda com ele, percebeu? Então, ele é bem simples, é um verbo conjugado, acompanhado da nossa palavra ser. Não vai ter nenhum tipo de dor, de sofrimento ou de problema com relação a essa estrutura. Mas a gente também pode ter, ó, do jeito que teve aqui, volta aqui, ó, voz passiva com tempo composto, a gente também pode ter aqui, ó, voz passiva sintética com tempo composto. Vamos colocar aqui, destacar aqui no slide. Então, eu tenho voz passiva sintética com tempo composto. Ó, já tá no preto. Vou pegar o mesmo exemplo lá, ó, que a gente colocou aqui. A ponte tinha sido construída, o homem tinha construído a ponte, certo? Como é que ficaria na voz passiva? Aqui, ó, em cima é a voz passiva analítica. A sintética, como é que ficaria? Ó. Tinha-se construído a ponte. Percebeu? Então, ó, eu vou ter aqui o tempo composto, mas o meu verbo está conjugado, acompanhado da minha partícula passivadora.
A ponte está sofrendo a ação do verbo, percebeu? Tinha se construído a ponte. Continua a ser o meu sujeito paciente. Sora, mas e esse construído? Não tinha que ser construída? Tinha se construída a ponte? Não, não. Porque o verbo que a gente vai conjugar tá aqui, ó. O verbo que a gente vai conjugar tá aqui. Aqui, ó, é a construção de tempo composto. Aqui é a minha construção da voz passiva sintética, tá? Então, aqui é a construção do tempo composto, aqui é a construção da voz passiva sintética, que é o meu verbo conjugado acompanhado da minha palavra ser, ok? Veja, tinha se construído a ponte. Então, nessa estrutura, a ponte continua a ser o sujeito paciente, ela continua a receber a ação do verbo, tá vendo? Continua a receber a ação do verbo, mas a gente tem a partida aí, ó, de um tempo composto, né? A voz ativa partiu já do tempo composto. Ficaria, eu vou depois colocar lá na transposição, aqui a gente já tá meio que trabalhando com transposição, eu nem falei a regra ainda. Tinha se construído a ponte, ó, deixa eu colocar as outras ideias para você entender, senão você vai ficar meio perdido. Tinha se construído a ponte tinha sido construída pelo homem e o homem... E o homem tinha construído a ponte. Ó, todas as vozes aqui. Então, no nosso primeiro caso aqui, eu tenho a voz passiva sintética. Tinha sido construída, que a gente já viu, é a voz passiva analítica. E o homem tinha construído é a minha voz ativa. Vou até deixar assim, ó, que é o meu tempo composto, é a minha voz ativa. Percebeu? Então, ó, eu posso passar essa para essa para essa, ou vice-versa. É a mesma ideia, a mesma construção, assim, de ideia, sabe? De ação. Então, tinha se construído a ponte tinha sido construída, o homem tinha construído a ponte. Mesma situação. Voz passiva sintética, voz passiva analítica e voz ativa ali no final. Fechou? Calma que a gente já vai falar com mais... Eu vou falar já sobre a nossa voz, sobre a transposição de voz, tá? Ainda falta... Ainda falta uma voz de verbo. Vamos lá. Aí a gente vai voltar nisso daqui para transposição. Muita calma nessa hora, tá? Ó, vamos falar sobre a voz reflexiva agora. O que é a voz reflexiva? É aquela, marca texto, em que o sujeito pratica a ação do verbo e, ao mesmo tempo, recebe essa ação. A gente vai colocar dois tipos de voz reflexiva, embora às vezes as bancas elas não diferenciem, tá? Mas como a gramática diferencia, é bom a gente falar. A voz reflexiva pode ser essa, em que eu pratico a ação e a ação recai sobre mim, ou aquela em que eu pratico a ação em você e você simultaneamente pratica essa mesma ação em mim, percebeu? Então eu pratico e sofro a ação, mas a gente tem duas pessoas. Vamos pegar aqui uns exemplos para você entender. Olha lá. João barbeou-se com lâmina nova.
Quer dizer, João... Opa, deixa eu pegar a caneta vermelha. João praticou a ação de se barbear e essa ação recaiu sobre ele mesmo, tá vendo? Ó, olha o meu se aqui, ó, que é o meu pronome reflexivo. Pronome reflexivo. João barbeou ele mesmo, não é isso? Ó? Ele mesmo com lâmina nova. Ou de baixo. Penteei-me antes de trabalhar. Quer dizer, eu fui lá e penteei meu próprio cabelo, né? Quando eu lembro. Penteei-me antes de trabalhar. Penteei eu mesma antes de trabalhar. Então, eu pratico a ação e essa ação recai sobre mim. Eu digo o quê? Que esse pronome é reflexivo. Então, eu não posso confundir com aquela partícula apassivadora. Tá vendo? Por que eu não vou confundir com a partícula apassivadora? Nunca vou confundir. Você jamais vai confundir com partícula passivadora, porque aqui claramente o sujeito pratica a ação. João barbeou-se. Como é que eu vou ficar em dúvida? Olhar isso aí e vou falar, ai, será que é uma partícula passivadora? Não, o João barbeou-se. Penteei-me, ai, será que é uma partícula passivadora? Primeiro que é um me, não é um se. Não dá para ser partícula passivadora. Penteei-me, eu pratico a ação de pentear eu mesmo. Penteei o meu cabelo, por exemplo. Né? Então, eu pratico a ação de pentear eu mesma. A ideia do pronome reflexivo é que ele tem função sintática. O pronome reflexivo pode ser ou objeto direto ou objeto indireto. Então, ele tem essa dupla possibilidade. Aqui ele é direto nas duas situações, tá? Então, aqui, ó, lembre-se, ele pode ser objeto direto ou objeto indireto, certo? Objeto direto ou objeto indireto. Ó, ele também pode indicar, como a gente falou aquela hora, reciprocidade. Eles se encararam por mais de meia hora. Quer dizer, um encarou o outro. Então, eu pratico a ação em você e você pratica a ação em mim. Encararam-se. Poderia ser eles, João e Maria, em vez de eles, tá? Vamos colocar um exemplo aqui, ó. João e Maria abraçaram-se por 10 minutos. Pronto. Ó, João e Maria abraçaram-se por 10 minutos. Quer dizer, o João pratica a ação na Maria e a Maria pratica a ação no João. É o quê? É recíproco. Então, olha esse abraçaram-se. Este meu se é esse pronome reflexivo recíproco. Então, eu tenho uma voz reflexiva, quando eu tenho só um agente, eu pratico e eu sofro, e eu tenho a reflexiva recíproca, quando eu pratico em alguém e esse mesmo alguém pratica em mim de volta, tá bom? Então, essa é a ideia do reflexivo. E lembre-se, esse vai ser o único pronome ali que acompanha o nosso verbo que tem função sintática de objeto direto ou indireto, tá bom? Abraçou um ao outro, barbeou ele mesmo, pentei eu mesma. Então, a diferença do objeto direto e indireto vai ser a presença da preposição, simplesmente assim, certo? Mas é sempre essa ideia. Reflexivo, pratico a ação e sofro. Recíproco, pratico a ação em alguém e esse alguém pratica essa mesma ação em mim. Fechou? Então, essas são as nossas vozes do verbo. Ativa, passiva, que se divide em analítica e sintética, e reflexiva. Ok. A partir disso, a gente vai trabalhar agora especificamente com a transposição de voz. Que é justamente que as pessoas que traz dúvida. Ai, como é que faz isso? Como é que eu vou saber? Então, é exatamente isso que a gente vai trabalhar agora, tá? Vamos fazer nosso cortezinho e a gente já tá chegando de volta para você com muito mais.